Muito obrigado, o palco é todo vosso. Não são todos os dias que podemos ter um painel bastante rico. Dia 26, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, é o pretexto para nós conversarmos. Começo por si, Dr. Domingos, como é que está de saúde? Bem, obrigado. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Bamo. E boa noite, colegas do painel. Pois, Eduardo, bem-vindo. Como é que está de saúde? Tá, obrigado, Bamo. Eu estou bem de saúde e boa noite para todos aí em casa. Estamos Exato. aqui. Professor Rufas, bem-vindo de volta. Como é que está a saúde? Está tudo bem, boa noite e obrigado por nos convidarem e cumprimentar os telespectadores e os meus colegas aqui de conversa. Vamos conversar, é mesmo conversa, vamos falar sobre propriedade intelectual, sobre a música. O lema escolhido para este ano, para o 26 de abril, é precisamente sobre a música. Vou começar por si, Dr. Domingos. Ainda bem que já vestiu várias camisolas aqui, é escritor, já fez um trabalho de ativismo importante de proteção da classe dos autores, foi secretário-geral da SOMAS e hoje em dia ocupa uma posição também muito importante no governo, no INIC, através do INIC, o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Para o governo da República de Moçambique, qual é o conceito que o governo tem de propriedade intelectual e, sobretudo, propriedade intelectual da música? Bom, de forma simples, a propriedade intelectual na área da música tem a ver com a proteção da criação musical, por um lado. Por outro lado, estamos a falar de proteção, fazer com que os autores, estamos a falar de compositores, intérpretes e os próprios autores, terem benefícios destas criações musicais. Então, este é o entendimento do governo da República de Moçambique. Pois. E dentro dos manuais, né? E dentro dos manuais. Eduardo, para uma entidade emergente como a vossa, quais são os importantes elementos que é preciso ter em conta para atuar em Moçambique, a olhar para os desafios que há sobre a compreensão da propriedade intelectual sobre a música? O que é importante que não esteja equivocado do vosso lado e dos autores sobre as obrigações das duas partes? Para nós, primeiro, é a intervenção do governo, né? É termos essa parceria com que o governo nos abrace, né? E depois termos a educação dos próprios autores, não é? Porque quando nós entramos no terreno percebemos que os próprios artistas não sabem, não conhecem os seus direitos, não conhecem os seus deveres. Então, existe a lei em Moçambique de direitos autorais, não é? Mas eles próprios não sabem que existe a lei. Não é? Então, a organização neste momento está a fazer aquilo que é a educação, não é? Está a fazer a educação dos autores, de toda a classe artista, para perceberem o que é direito autoral, não é? O que a lei, neste caso o regulamento que já foi aprovado, o que diz, para que serve esse instrumento. Não é? Há um trabalho de base muito importante nesse sentido. Exatamente, porque hoje em dia tu encontras artistas que começam de cima para baixo, não é? Isso o que quer dizer? Eles primeiro não sabem que a obra precisa de ser registrada. Eles levam a obra, metem no YouTube, metem nas plataformas digitais sem nenhum registro, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é educar esses artistas a fazer os registros das obras, porque se amanhã aparece alguém, vai buscar aquela obra e registrar, ele vai perder esses direitos, ou caso não, vai gerar conflitos, não é? Então, o trabalho da sociedade, na verdade, neste momento é esse, e para além de ir atrás daquilo que são rendimentos dos criadores, porque já existe alguns, esse que estava aqui a informar que já vendem as músicas dele a nível digital, não é? Então, mesmo sendo assim, nós conseguimos fazer essa coleta e trazermos como exemplo, porque a partir do momento que eles receberem o valor, aí vão começar a perceber, a ir atrás, porque nós temos uma coisa que sempre, como organização de gestão coletiva, sabemos que o artista quer dinheiro, mas não quer saber de onde vem esse dinheiro. Pois, só quero ver o resultado. Exatamente. Professor Rufas, ainda bem que é artista, vem de uma grande banda com história neste país e vocês têm muitas músicas vossas no YouTube e não sei se é de vossa autoria aquela atualização das vossas canções, mas eu queria ouvir também o seu parecer como académico, como gestor de projetos criativos. Em que nível nós estamos do ponto de vista de compreensão da propriedade intelectual na música em Moçambique?
Os artistas sabem o que é propriedade intelectual sobre a música, os artistas, os produtores, toda a cadeia, estamos esclarecidos? Bom, é interessante a questão que me coloca. Acho que em parte o Eduardo já disse que existe um problema de entendimento de base, né? Porque eu acho que daqui a uns anos vamos ter muitos problemas em tribunais, vamos ter muitos casos em tribunais, porque nós não começamos da base. Eu produzo uma obra, tenho tanta pressa de ser famoso que mesmo antes da obra estar registrada eu já estou a vir para o teu programa. Sim. Que é para eu conseguir os meus 5 minutos de fama. E esqueço-me que talvez a minha reforma seriam os meus direitos de autor. Este é um nível básico mesmo. Nós não temos, nós nem fazemos aquilo que chama split sheets quando fazemos as músicas. É tudo feito na amizade e depois, mais tarde, começam os barulhos. Esta é uma dimensão. A outra dimensão é dos próprios usuários. Usuários, o consumidor, né? Os usuários, os que usam as músicas para... A TVM, por exemplo, é um usuário das músicas, as rádios, os restaurantes, N etc. lugares que fazem execução pública de música, que também não têm esta cultura. Eles conseguem pagar uma licença de saúde, do município, sonora, de não sei o quê, e não conseguem pagar uma mísera licença de direitos de autor. Acho que esse é outro ponto. Depois temos o consumidor. O consumidor não percebe que é importante pagar para que o usuário pague a quem produz a arte, porque eu que sou artista tenho sido vítima muitas vezes, mesmo quando eu vou fazer um concerto, as pessoas só querem convites e depois pensam que a música faz-se sozinha, que eu para comer, para dormir, é tudo pela graça divina. Pois. Então eu acho que há vários elementos deste nível de educação que estão mesmo, aliás, não digo em falta, inexistentes. Pois. E aqui uma componente principal nesta nossa conversa toda sobre a propriedade intelectual são os direitos de autor, a cópia da música, e há uma pergunta fundamental no meio de tudo isto: como é que se pode compreender estes direitos e como é que devemos fazer uma radiografia do que nós temos aqui em Moçambique? Dr. Domingos Pedro. Bom, talvez só para contextualizar, os direitos da autor, os direitos da propriedade intelectual decorrem da Constituição. Então, é constitucional o dever de proteção da propriedade intelectual por parte do Estado moçambicano. Entretanto, sabemos nós que a abordagem que Moçambique decidiu adotar é olhar para o setor privado, o setor da sociedade civil, no sentido de delegar algumas das competências do Estado para estas entidades. Daí existirem entidades como a SOMAS, como a SMDA, que fazem a gestão coletiva dos direitos do autor. Portanto, já não é necessário nem obrigatório que seja uma única entidade a fazer gestão de direitos autorais, pela lei, né? Não. Isso resulta mesmo do regulamento da Lei dos Direitos do Autor, aprovada no ano passado. Já podem existir mais do que uma e duas agremiações de entidades de gestão coletiva de direitos do autor. E respondendo objetivamente à questão que me coloca, como é que é feita essa gestão? O Estado aparece como regulador. Entretanto, a forma de estabelecimento do funcionamento do processo dos direitos do autor é estabelecido entre os autores e a entidade de gestão coletiva dos direitos do autor. Os contratos é que vão definir como é que se vai processar. O regulamento dá balizas, algumas linhas mestras, mas tudo depende já dos próprios autores. Pois. Eduardo, nós tivemos no mundo inteiro várias situações de artistas que ficaram milionários porque descobriram eventualmente não descobriram, e com uma boa defesa, com uma boa gestão dos seus direitos, conseguiram reaver os seus direitos e foram devidamente recompensados por isso. Vamos lá falar sobre este desafio também vosso. Como é que é essa luta diária de fazer compreender o artista a importância de estar associado e ter seus direitos protegidos por uma entidade?
vocês são novos como organização. Como é que tem sido essa luta diária de fazer perceber, mas acima de tudo de mostrar as evidências da importância disto? Ok, muito obrigado. É uma pergunta muito interessante porque de facto é algo que foi um desafio para nós, não é? Principalmente no ano passado. Mas nós criamos uma estratégia que era primeiro criar pilares, não é? Nós celebramos vários contratos de reciprocidade a nível internacional, não é? Okay. Porque nós não começamos daqui dentro do país, nós começamos fora. Nós criamos, por exemplo, fizemos uma parceria com o Capasso. O Capasso é a Organização de Gestão Coletiva da África do Sul, que é a maior de África. Okay. Ele controla todos aqueles que são royalties que passam em África. Então, diz uma coisa, só para esclarecer, qual é a importância de ter esses acordos? Só para as pessoas perceberem. Por que vocês têm muitos acordos e por que esse processo é importante dos acordos? Sim, imaginemos, por exemplo, a tua música passa na África do Sul, não é? Uma organização como a SMDA não tem como ir buscar esses direitos na África do Sul. Vocês têm vossas polícias lá, através da Campasso. Porque nós, as organizações de gestão coletiva atuam a nível nacional. O nosso regulamento, ou a nossa lei, é de Moçambique, não é a mesma lei que funciona na África do Sul. Sim. Então, nós precisamos de outras organizações de gestão coletiva para nos ajudar a proteger as nossas obras. Okay. O que acontece? Se a nossa música passa na África do Sul, eles vão coletar, vão trazer para Moçambique. E se a música dele passa em Moçambique, nós também vamos coletar e entregar a eles os valores. Então, é assim como nós criamos primeiro, fizemos essas parcerias, não é? A Capasso foi buscar aquilo que eram royalties pendentes no sistema a nível dos direitos autorais, trouxe para Moçambique, não é? Então, aí ficou fácil, porque nós já identificamos um valor pendente que existe no sistema. Uhum. Foi fácil, nós irmos atrás dos artistas, não é? Ir procurar saber se ele gostaria da SMDA de representar-se a nível de gestão dos direitos autorais, porque não é fácil um artista sozinho conseguir controlar o que está a acontecer a nível do mundo, sobre os direitos dele. Não é possível. É praticamente impossível. Claro, saber que a minha música neste momento está a passar no Japão, está a passar em Brasília. Muito difícil. Agora, a organização de gestão coletiva, através desses parceiros, já cria-se uma rede de proteção. E isso é algo que os próprios artistas depois foram percebendo, não é? Que é a importância da gestão coletiva. De ter uma tutela com a estrutura, né? Exatamente. E a nível nacional, como é que vocês fazem esse controle? Neste momento nós vamos lançar, a partir de junho, vamos lançar um sistema, não é? Um sistema que vai controlar os direitos autorais a tempo real. Por exemplo, se nós tivermos um acordo com a TVM, não é? Nós havemos de vir instalar um sistema aqui na TVM para relatar, não é? Para dizer o que realmente está acontecendo aqui na TVM, o que está a tocar em tempo real, não é? Então, esses são desafios que nós precisamos de fazer com os usuários, com as instituições e principalmente nós temos que conscientizar essas instituições, porque não tem essa cultura de pagar os direitos autorais. Hoje venho para a TVM, digo, nós somos uma organização de gestão coletiva, nós queremos cobrar os direitos autorais. Vai ser difícil, vai ser porque primeiro eles perceberem, ter essa cultura de que a música precisa de ser paga, não é? Música não é grátis a nível do mundo. É preciso cobrar esses valores porque os criadores vivem disso, não é? Essa é uma criação, é uma propriedade intelectual de alguém que precisa de ser recompensado. Sim, e eu acho que a conversa é complexa por isso. Professor Rufas, ajude-nos a entender isto. Como é que uma entidade privada pode, por exemplo, chegar aqui na televisão e dizer que, olha, eu sou uma entidade privada, venho cobrar direitos dos músicos, dos autores. Como é que é essa negociação? Quais são as estratégias eficazes que Moçambique precisa de adotar, tendo em conta o nosso histórico como nação, em que quem exige, quem cobra geralmente é o Estado, ou são as instituições do governo. Como é que nós podemos ter condições de temperatura e pressão para que SMDA e SOMAS possam entrar aqui na TVM, na RM ou noutra televisão, num restaurante, dizer, olha, nós estamos a representar X número de artistas, queremos cobrar, aquele senhor que faz interpretação das músicas do fulano deve garantir. Como é que estrategicamente devemos pensar nisso? Eu acho que uma parte da resposta, inclusive, acabaste dando na tua questão. Acho que o primeiro ponto é esta negociação. E que provavelmente não vai ser uma negociação fácil, porque é uma questão de cultura também. Agora, é preciso nós, como classe dos criadores,
autores, compositores também, estarmos por detrás dessas organizações. Porque há casos de países em que houve blackout. Yeah. Não há música, tipo, não há música nada. enquanto não se resolver isso. Yeah. Se for preciso podemos chegar aí, Yeah. mas acho que ainda não. E temos lei, porque esta coisa de direitos de autor é uma lei. E pelo que eu não sou jurista, mas pelo que eu sei que as leis são para serem cumpridas. Sim. Né? Então, com esse princípio, há um sentido de obrigatoriedade e pode haver uma negociação. Agora, qual é o desafio, provavelmente, que as nossas sociedades coletivas de gestão de direitos de autor podem ter? É que evidências é que elas têm de que realmente representam as músicas que estão a ser tocadas. Yeah. Não que elas não representem, mas há sempre um processo negocial, há sempre as questões da boa e da má fé. Yeah. Legitimidade, provar legitimidade. Provar legitimidade. Yeah. A partir do momento que eu provo legitimidade, posso começar a reivindicar os meus direitos. Eu acho que, não sei qual é a CDMA, conheço melhor a SOMAS, ainda temos este desafio de poder provar que, olha, o catálogo que eu represento é este. Sim. Né? Incluindo as obras internacionais. Como é que se conquista a legitimidade, professor Rufus? Não, é um processo. Tem que Yeah. ser. Primeiro tem que haver O que é que se faz? O que é que se faz? É interessante. Há dias eu estava a olhar a SACEM. Sim. A SACEM está a distribuir 90% daquilo que arrecada. Ok. É um caso único no mundo. Ou seja, os autores estão a receber Sim, porque é um caminho de duas vias. Se eu sentir que estas sociedades de gestão coletiva de direitos estão realmente a fazer um trabalho transparente, com bons mecanismos de governação, eu seria o primeiro a vir dizer à televisão de Moçambique, ou seja, vamos dizer à televisão de Moçambique, já que estamos aqui, é pública, estamos todos aqui. A dizer que não toque a minha música, né? Nem quero saber, né? Essa seria uma forma. Outra forma é esta, de uma conversa contínua. Aqui, apesar de dizerem que o governo passa as responsabilidades para a sociedade civil, sim, aqui o governo também tem que meter a sua mão. Tem que meter este braço. Exercer a influência. Porque disse muito bem o Domingos, que é uma coisa que está na Constituição. É uma coisa, inclusive, que está na Carta dos Direitos do Homem. Então, pagar-me pela minha propriedade intelectual não é um favor, é um direito que eu tenho. Mas acho que esta coisa toda precisa também começar a ser organizada. Temos que estar todos organizados. Enquanto nós estivermos organizados, vamos continuar sempre a reclamar. Porque uma das coisas que eu vou me colocar, se eu fosse o PCA da TVM, vem e diz que paga. Eu digo, ok, mostra-me lá quanta música tua eu uso. Sim. E ele tem que ser capaz de quanto mostrar. É que é, né? E quanto é que é. E depois o que é que tu fazes com o dinheiro que eu te dou. Né? Então há esta questão básica de governação das nossas organizações, que é uma fraqueza. Aqui não posso, aqui vou falar mesmo como alguém que é membro de várias, já esteve à frente de algumas. Há uma fraqueza das próprias organizações que representam portanto, os artistas, porque esta coisa de direitos de autor interessa a outras organizações também, né? Não interessa só a SDMA ou a SOM, mas interessa a Associação de Músicos, interessa a Associação de Escritores, interessa os cineastas, interessa não sei quem. Então, imagina se... É um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro. E se todos estivermos por detrás destas organizações... Um exemplo interessante é o Brasil. O Brasil acho que tem 7, até a última vez que eu verifiquei, e eles como é que arrecadam? Não é cada uma vai arrecadar, eles têm um escritório central de arrecadação, que é o ECAD. Então, é a partir daí, depois, quando está arrecadado, depois começam a ver, qual é a tua fração aqui? É fulano, toma, fulano, toma, fulano, toma. Depois sabe-se o que se faz com o dinheiro, porque acho que o problema ainda há de ser esse. O que é que se faz com o dinheiro? A distribuição, etc. Como é que é distribuído? Por que eu estou a receber 1.000 e ele está a receber 3.000? Será que é porque eu tenho cabelo e ele não tem? Não sei se percebe. Eu acho que estas são algumas questões. E nós na Soma já vimos essas situações. E temos medo de colocá-las à mesa por questões diplomáticas, por questões de amizade. Não é politicamente bonito. Mas temos que colocar essas questões à mesa, porque senão nunca vamos resolver esta coisa. É conversando que a gente se entende. Dr. Domingos, quero acrescentar, conhece todos os lados, todas as faces da moeda, não é? Quero falar sobre isto.
Eu queria comentar um pouco à volta disso. É uma abordagem interessante e válida dizer que o Estado tem que estar com maior... uma intervenção mais ativa, né? Com maior intervenção. Entretanto, esta é uma abordagem, nós tivemos, por exemplo, em Cuba, que praticamente os direitos do autor não existem. Temos a abordagem também da União Soviética. Mas será que é isso que nós queremos? Ou queremos uma sociedade onde o Estado não intervém com maior profundidade? Quer dizer, nós é que temos que decidir. Porque se nós colocarmos o Estado como o Estado paternalista, quer dizer que praticamente a sociedade civil cai em desuso. Eu lembro-me um encontro que tivemos, foi com a Compasso da África do Sul. Uma das coisas que perguntámos foi: o que vocês esperam do Estado? E o especialista disse uma coisa interessante que eu retive. Do Estado, do governo, nós só queremos uma coisa: que façam advocacia no sentido de as televisões e as rádios públicas paguem. Os usuários, né? Os utilizadores públicos paguem. Sobretudo, o resto nós fazemos. Okay. Quer dizer que é uma abordagem. Aqui, permita-me também deixar um pouco sossegado os dirigentes da TVM. A TVM é uma das instituições que paga os direitos do autor. Pois. Rádio Moçambique também. Entretanto, há muitas televisões que não pagam, mas existem, estão ali, e alguns de nós vamos lá e damos entrevistas, falamos de direitos do autor em televisões que não estão a pagar. Doutor Domingos, uma pergunta: quais são as grandes potencialidades ou as grandes facilidades que o governo de Moçambique tem para intervir? Quais são as maiores dificuldades que enfrenta para fazer a sua intervenção e facilitar esse trabalho de cobrança e gestão da propriedade intelectual? O que temos de melhor, o que temos de pior neste processo todo? Bom, eu havia de dizer que não é pior, mas é um dos constrangimentos, um dos desafios que nós temos. É um desafio histórico. Nós estamos a vir de um sistema monopartidário. Okay. E nesse sistema apregoava mais a questão do socialismo. Todo mundo estava... O Estado é mãe, é pai, é o paternalista, tudo. É tudo. E alguns dos autores têm esta mentalidade que eu tenho a entidade de gestão coletiva e eu tenho que receber. Independente da minha música, da minha obra estar a passar ou não, eu tenho que receber. E depois tem uma situação de termos autores, entre aspas, que a qualidade da música não é muito boa, mas a música está a tocar. E esse indivíduo tem que receber porque a música está a tocar. E como é que vamos explicar a um outro autor que a sua música tem qualidade, é boa, tem ritmo, tem originalidade, etc., moçambicana, mas não está a tocar, por isso não tens que receber. E isso tem constituído ainda um grande desafio, explicar por quem deve receber e como é que deve receber e por que tem que receber. Mas ok, a pergunta é... Neste momento, por exemplo, nós falamos de servidor, um servidor que é colocado nos utilizadores, nos usuários, no sentido de fazer o rastreamento de quais são as músicas que estão a tocar e no final fazer-se uma distribuição equitativa em função da rodagem. Da rodagem, exatamente. Sim, mas desbravar essa mata, porque ainda há dificuldades, há grandes dificuldades para cobrar, fazer valer. Consome-se obra de artistas aqui todos os dias, a todo instante. Quais são as limitações para desbravar essa mata ao nível do governo? Qual é o nível de resistência que se sente? Fora da TVM, fora da RM, noutras entidades, nos hotéis, etc, etc. Nós não somos os aplicadores diretos da lei. Sim, como mediadores, né? Como mediadores. Nós somos reguladores. Neste momento estamos em processo de concepção do regulamento de gestão de entidades coletivas de direitos do autor. Então, isso é no sentido de regularmos estas entidades que existem, mas não quer dizer que estas entidades existem de forma irregular, não. Nós temos a lei do associativismo, que já cobre
o surgimento e o funcionamento destas entidades. Entretanto, estamos em processo de elaborar um regulamento específico apenas para estas entidades. O governo não cobra, não é o governo quem cobra, apenas faz um trabalho regular. Quem faz a cobrança são as próprias entidades de gestão coletiva de direitos do autor. Mas aqui é importante também referir que, independentemente de uma atuação não muito direta por parte do Estado, nós somos olheiros, somos reguladores. Então não quer dizer que os autores estão abandonados, não. Nós estamos a par. Pois. Eduardo, vamos falar da capacidade institucional. É um desafio muito grande instalar software e o pessoal devidamente capacitado a fazer essa gestão num país de mais de 30 milhões de habitantes, com enormes desafios. Fale-me disto, da capacidade institucional SMDA. Como é que olha para essa capacidade institucional para quem se propõe a ser uma entidade de gestão coletiva dos direitos autorais? Sim, obrigado. Nós tivemos, no começo tivemos que treinar, buscar, vou dar um exemplo que nós fizemos, não é? Lançamos a campanha da SMDA, não é? De buscar jovens, os ITs primeiro, porque quando encontramos esses jovens, começamos a formar a eles para o sistema de gestão coletiva. Não é? Porque uma coisa é tu perceber, tu entenderes, teres estudado a informática, mas uma coisa é entender sobre o sistema. Não é? Então, o sistema que nós fizemos foi primeiro formar os jovens, não é? Em matéria de propriedade intelectual, direitos autorais. Exatamente, e a própria gestão coletiva dos direitos autorais, porque os direitos autorais são vastos, não é? Temos a literatura, temos as artes, agora nós estamos a atuar na música, 100% música, nós não entramos na outra área dos direitos autorais, então nós tivemos que preparar esses jovens, não é? Para eles mesmos estarem preparados, porque eu no começo, imagina, um Eduardo tinha que fazer a gestão do sistema, das obras, fazer declaração de obras, tudo sozinho. Não é? Não era fácil, era trabalhoso, mas hoje em dia nós já temos aproximadamente 20 jovens que trabalham conosco, cada jovem está na área dele, e esse sistema que nós preparamos. Depois trazer o software, porque o software já existe, são vários a nível internacional. Não é? Nós tivemos através da SAMRO, não é? SAMRO, que é também da África do Sul, e a Unson da Europa, da Espanha, que é nosso parceiro. Eles trouxeram aquilo que é o blockchain deles, não é? Para Moçambique, para nós fazermos aquilo que é o controle direto a tempo real em Moçambique. O software não é de nossa criação? Não, é de nossa criação. O software já existe. Simplesmente tem que pagar pelo software, não é? E é assim como funciona a nível do mundo, porque nós temos por exemplo, nós estamos a nos candidatar para fazermos parte da CISAC. CISAC é a sociedade mãe das sociedades a nível internacional, e eles já têm todas as ferramentas, todos os kits. Então, se tu faz parte daquela organização, você é membro da CISAC, então já tens acesso a essas ferramentas. Então, nós fizemos isso, e neste momento é fazer o desafio que nós temos é registrar as obras. Que na verdade não é registrar, há uma confusão hoje em dia, quem registra, quem faz a declaração. As organizações de gestão coletivas fazem a declaração da obra, aquilo que é o split da obra. Imaginemos, por exemplo, existe lá, aqui em Moçambique temos os produtores e os compositores, é assim como chamamos, mas se nós irmos na própria interpretação dos titulares de direito, não é assim como funciona. O produtor é compositor da instrumental. E ele tem que saber de que ele não é produtor, ele é compositor da instrumental. Existe compositor da letra. Então, dentro disso, tem que educar os criadores a saberem qual é a percentagem que ele tem. Ok, a compreensão sobre quem é a quem pertence o direito, é isso? Exatamente. Porque se tu chamas, por exemplo, um artista qualquer, vou dar um exemplo de o Baca. Não é? Se chama o Baca, ele tem a música, pagou aquela instrumental, não é? O facto de ele ter pago aquela instrumental, ele pensa de que já é o dono da obra. A propriedade intelectual. Ele não pagou a propriedade intelectual, ele simplesmente pagou o master daquela instrumental. Então, ele, para educar o artista, ou neste caso o Baca, a ceder
esses direitos, porque quando vem declarar a obra, ele declara 100%. Esquece que lá existe o guitarrista, existe o produtor, existe o compositor, que os direitos autorais não vêm para o artista, intérprete, mas sim para os... Todos aqueles que construíram a obra, né? Construíram a obra. Então, esse é um desafio que nós estamos a ter neste momento, mas estamos a conseguir, porque nós já estamos com um catálogo acima de 10.000 obras moçambicanas já cadastradas e firmamos também um acordo com Somas, não é? Para aquilo que a Somas não conseguir cobrar, nós podemos cobrar em nome da Somas. E aquilo que nós não conseguimos cobrar, a Somas também pode cobrar em nome da SMDA. É muito importante haver sinergias, né? Exatamente, porque nós neste momento estamos a atuar naquilo que são direitos mecânicos, não é? E a Somas está a fazer a execução pública. Então, não é fácil, esse sistema que estávamos já a dizer, institucional, de como é que vamos trabalhar, juntando as forças, junto com o governo, porque mesmo o governo, nós já fomos lá ter com eles, porque nós queremos o braço da INAE para ajudar a fazer a fiscalização, não é? Então, o Estado também, o governo também já entra para ajudar neste momento. Como facilitador. Como facilitador desse todo o processo. Pois, professor Rufas, há aqui um desafio muito grande das instituições, ao nível de quem faz gestão coletiva dos direitos, mas ao nível do próprio governo. Discutir, adotar melhores estratégias, poder desbravar ainda mais esta mata. Como é que faz, qual é a sua leitura sobre isto, a capacidade das instituições? Convencer a INAE que, olha, é preciso garantir que isto seja cumprido, honrado, etc. Eu, para mim, acho que é uma questão de interpretação, porque mesmo que eu disse, o que eu digo, e vou dizer sempre que o governo tem as suas responsabilidades. Quando eu digo isso, não estou a dizer que o governo tem que fazer aquilo que é a minha parte. Eu estou a dizer que a violação dos direitos do autor é um crime público. Sendo um crime público, nem precisa de denúncia. Né? É igual àquela coisa de violência doméstica. Né? Por que na violência doméstica há um comportamento e por que nos direitos de autor há outro comportamento? Né? Eu não posso sair e ir a um espaço público, consumir uma substância ilícita. Né? Prende-me logo na hora. Então, o que eu estou a dizer é que não vamos começar a tentar escamotear aquilo que não é escamoteável. Há coisas que são de lei, é só mandar cumprir. Né? Agora, há questões de operacionalização. Isso é outro nível, é o que querem fazer com a INAE, vai-se falar com não sei quem, e vai-se fazer cumprir. Né? Então, eu acho que este é um primeiro princípio. Nós, como instituições públicas, nós, como sociedade civil, nós, como donos das obras, temos que sentar realmente e colocar o guiso ao ganso, organizar isto. Né? Por quê? Porque, acho que o Eduardo já falou, o primeiro problema é receberes uma música e não saberes de quem é. Como é que vais representar uma coisa? É como uma pessoa sem BI, ou sem certidão de nascimento. E a certidão de nascimento dessa pessoa tem que começar naquele momento no estúdio, quando a música acaba. A gente faz os split sheets. Existe algum estúdio em Moçambique que tem split sheets? Acredito que não existe. Não é só chamar o guitarrista... Moçambique não tem split sheets. Né? Estou a falar, eu falo de música. O que é isso? Porque estamos aqui a usar termos split técnicos. Sheets é aquela coisa, estamos os dois a fazer uma música, né? Como ele disse, a instrumental é minha, ele veio, colocou uma letra, né? Depois, o Domingos veio e colocou aquele hook, ou colocou uma melodia, contribuiu. Depois veio um guitarrista, pôs ali uma linha, não sei de que, não sei o que. Como é que a gente divide isto? Né? E como é que no futuro teremos evidências? De quem é a metade da música? Talvez é minha, porque eu que comecei. E tem uns investidores. E tem uns investidores, os donos do master. Né? É verdade. Então, há muitos direitos que ficam perdidos. Então, depois temos que... a música tem que sair já do estúdio com esta coisa de split sheet pronta. Que é para depois eu ir a SDMA ou a Somas, ou se eu quiser vou a SACEM ou a SPA. Digo, está aqui minha música, é assim como ela está. E temos exemplos mundialmente desse conflito, né? O que eu estou a dizer é que é muito simples, o que eu estou a dizer é muito mais simples, é que nenhuma das partes está preparada para fazer este negócio. Né? Então, de parabéns, 10 mil é muito bom. Mas o que eu estou a dizer é que
estamos a correr atrás do prejuízo. Enquanto qualquer beatzinho que eu fizesse, eu devia fazer uma split sheet e já estar pronta, né? E depois só vou para uma sociedade qualquer que eu queira, registro. Mas, por outro lado, existe execução pública de música. Porque quando a música está alta ou depois das 21, vem o pessoal da poluição sonora nos atuar. E aí eu falo que nós somos muitos compositores, autores, estamos lesados, porque o karaoke está na moda em Maputo. Há muitos artistas que vivem de interpretar as músicas dos outros. Não é mau, é muito bom. Eu lembro, nós íamos a festivais internacionais, terminas de tocar, dizem, olha, preenche lá o cue sheet, né? Quais são as músicas que tu tocaste, de quem, não sei quem. E depois de um tempo pode entrar umas moedas lá na conta, porque houve essa execução. Então eu acho que há muitos sítios ainda por... Há muitas zonas aí de penumbra. É importante que haja uma nova lei, que é um pouco mais modernizada, já olha para algumas questões do digital, é importante que haja regulamentos, etc. Mas, acima de tudo, é importante que hajam práticas saudáveis em direção a garantir que esta lei funcione. Porque a lei pode estar a funcionar e nenhum de nós ter documentos. Uma provocação para os três, essa questão dos karaoke, das interpretações dos covers, artistas que interpretam outros artistas cobram cachês altíssimos, outros têm uma agenda fechada para todo o ano 2025 até o primeiro semestre do próximo ano. Qual é o tratamento específico e como é que isto se enquadra nessa questão de direito de propriedade intelectual? Como é que se pode tratar dentro? Eu pessoalmente não vejo problema nisso. Não há problema nenhum. Aliás, há artistas que não compõem, vivem de interpretações. E eu, como compositor, ficaria contente toda vez que a minha música for tocada ou interpretada por outra pessoa. Onde mora é que depois ele toca, recebe o cachê e não sai nenhum metical para os autores e compositores da música. Para mim é onde mora o problema. Bom, em relação a isso, eu estou a sentir, não sei se é pressentimento mesmo, estou a sentir que parece que estamos muito preocupados. Eu acho que neste momento o quadro jurídico legal está bom, porque nós tivemos a primeira lei dos direitos de autor de 2001, a lei 4 de 27 de fevereiro. De lá, de 2001, os autores sempre lutaram para regulamentar essa lei. Não conseguimos, passado quase 20 anos, só em 2022 fizemos uma revisão dessa lei. Depois, ano passado, regulamentamos, em pouco tempo, 2022 para 2024, regulamentamos. E não podemos sentir que as coisas não estão bem, está muito difícil. Não, o regulamento é do ano passado, é recente. Ainda é muito cedo para fazer o balanço. E este regulamento já preconiza, fazendo a parte adjetiva da lei, já preconiza esta situação de intérpretes, de compositores, os direitos conexos. Não é só o direito do autor, é direito do autor e direitos conexos. Então, a parte dos covers, das interpretações, está lá contida. O que temos de fazer é educar aos autores, no sentido de registrarem e começarem a pagar. As entidades de gestão coletiva devem ir ao terreno. Devem cobrar. O Estado está lá, porque existem responsabilidades no regulamento. Responsabilidade do INAI, responsabilidade das alfândegas, responsabilidades... Estão lá. O Estado não está a eximir das suas responsabilidades. Está lá também. Tem as suas competências, tem as suas responsabilidades no regulamento. Ora, se os autores decidirem que não querem entidade de gestão coletiva, querem delegar isso para o Estado, também pode ser, mas eu acho que não é este o caminho adequado neste mundo que nós estamos a viver de democracia, desconcentração, descentralização. Eu acho que o caminho que estamos a adotar é um bom caminho. Pois, vamos terminar, só temos 1 minuto. Professor Rufas, se tivesse que descrever uma, 2 palavras a importância de todos contribuirmos para os direitos de autor, quais são as palavras fundamentais?
eu acho que é o futuro de famílias inteiras. É uma herança intergeracional. Futuro, herança intergeracional. É só pensar na família de Bob Marley, Pois. do John Lennon e outras famílias que... É sobre o futuro, é sobre o legado. Pensando, quais são as palavras fundamentais que te inspiram sobre este tema? Para mim é dizer que respeitem os direitos autorais, porque é a reforma do artista e fazer, o artista tem que ter essa educação de vir registrar as obras dele. Pois, tem que registrar, porque nós temos vários exemplos de Minguano. Hoje em dia temos valores de Minguano que não sabemos a quem entregar. Não é? Tem lá uma obra que tem dinheiro, só vê o nome de Minguano, mas não sabemos a quem entregar, porque não foi declarada a obra. Pois. Então, duas palavras que descrevem a importância disto. A importância é dignificação dos autores, Dignificar. por um lado, e por outro lado é preservação do legado artístico-cultural. Porque nós estamos a falar não só dos direitos do autor para os compositores, os autores. O nosso regulamento já prevê também a proteção do folclore. Que é isso. Então tem a parte cultural. Pois, muito obrigado.